Nós fazemos parte dessa história. 13 anos da Casa Xavier e eu também faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história da Casa de Caridade Chico Xavier. E eu também faço parte dessa história. Eu faço parte dessa casa. Nós também fazemos parte dessa história. 13 anos de Chico Xavier. Muito amor. Parabéns pelo 13º aniversário da Casa de Caridade Chico Xavier. É a minha alegria imensa dizer a todos vocês que é um prazer imenso estar com todos vocês e também faço parte dessa história. Muito obrigado. Então, esse é o nosso momento, né? Se confraternizar com todos os nossos irmãos. E hoje todos vocês puderam ser fotografados pela nossa equipe de filmagens aqui, Mariana, nossa equipe de filmagens, Mariana. Então todos vocês futuramente vão fazer parte da nossa história, da história da Casa do Chico Xavier também. E estarão nos painéis, nos vídeos, em todos os lugares. E agradecemos infinitamente a todos que foram convidados, né, através das palestras, do estudo, para estar aqui às 19 horas, para a gente compartilhar aquele lanche e depois retomarmos as nossas atividades normais e vocês aqui estiverem. Hoje é o grande dia, né, do sorteio. Nós temos esse vestido de festa, que é belíssimo. A Gabriela está aí o vestido, para quem não conhece. Microfone. Tem que ligar. Olha o manequim. Então nós, é um vestido de festa, né? Tem alças. As alças É. são no braço, né? Então, pronto. Tá aí na modelo, né? O vestido de festa é o sorteio deste vestido. Uma fenda maravilhosa. Para arrasar aí nas Os diversos que foram doados por vocês mesmos e que a gente compôs a festa. E também uma caixa de chocolate também que foi doada por uma irmã nossa e está ali na cesta também. Não é natura, mas faz parte. Então, meus irmãos, cadê Vou Paulo? deixar aqui, porque senão vai passar a palestra toda vestida. Pronto, pode retirar, bota a amiga. Combinar com o meu pretinho lá. Acho que seu look está melhor. Então, aqui nós vamos, ao final da palestra, nós vamos fazer o sorteio, né, do kit e do vestido para aqueles, né, aquele vencedor ou a vencedora. Mas, como nós estávamos olhando, né, o África e o Roberto, que nos ajudou a dobrar os bilhetinhos, não tem o nome de um homem aqui. Só tem nome de mulheres. Que Então, bom. com certeza quem vai tirar é uma mulher. A gente já sabe. Nosso concorrente. Bom, não, Só no infelizmente final, não que eu acho vou que poder eu usar o vou vestido todos. vermelho. A gente tinha deixado. Foi, mas fala. Sabia, né? A mediunidade é um negócio. A mediunidade é um negócio sério. É na hora que os espíritos desejam, não na nossa A hora. intervenção aí. Tá chegando melhor agora o som. Com certeza. Tadeu colocou que mediunidade é um negócio sério. E é mesmo. Ninguém pensa de falar com os espíritos na hora que quiser, não. É na hora que eles desejar falar conosco. Então, gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Abençoados sejam todos os corações que aqui se encontram na noite de hoje. É com muita alegria que nós estamos aqui com todos vocês. Essa casa não existiria, não teria nenhuma razão de ser se vocês não estivessem aqui compartilhando conosco desses momentos de alegria, de festa, de aprendizado. E agora nós vamos participar desse grande momento que é a evangelioterapia, né? Como nós chamamos. Então, no final da palestra. Então, hoje como é?
Vai ter que... Cristina, microfone hoje. Hoje vai ser na voz. Então, para dar início às nossas atividades, nós sempre iniciamos com os avisos, né? Mas todos que estão aqui conhecem os avisos da casa sobre o estudo do ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, o estudo da mediunidade e todos os outros avisos que a gente sempre faz aqui todas as quartas-feiras, desde o momento da nossa reunião. Então, não vou falar sobre os avisos, somente com relação à mesinha lá no final, para que se coloque a água para ser fluidificada e você possa levar, e tomar durante a semana. Lembrando que não substitui a medicação, é um complemento, mas não substitui a sua medicação, certo? Lembrando também que tem 2 cadernos para você colocar os seus pedidos para amigos, familiares, parentes que precisem de prece, de uma visita da espiritualidade para saber sobre alguma problemática. E lembrando também que nós temos um atendimento fraterno todas as quartas-feiras, a partir das 19 até 19h40. Certo? Então, para dar início, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Cidinha para fazer a leitura do exame. Com o título A Posse do Reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e dizendo que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos, capítulo 14, versículo 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes, tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos, ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade e essência. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminatório. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam, e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificarão por meio de justos testemunhos. Isso não é acidental. É medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Então aqui, ele está dizendo aqui que os ensinamentos de Jesus não nos enganam, né? É muito claro. Nós vamos passar sim por tribulações, por prova, mas nós precisamos ter fé. E a cada dia ir em busca dessa fé, para nos fortalecermos no amor de Jesus, enfrentar essas tribulações com uma leveza. Não quer dizer que a gente não vai passar as tribulações, não.
E o reino de Deus está aí. Para a gente lutar, para fazer a nossa reforma íntima a cada instante. E aqui diz assim, que não é com missas, com cultos, ou com muitas palavras bonitas, com muita melhora exterior. Que vamos até lá, e sim, com a reforma íntima. Às vezes, a nossa prece, a nossa conversa com Deus, ela não precisa muito de palavras rebuscadas. Às vezes a pessoa nem está falando, mas está aqui ajudando o irmão que caiu, dando a mão, atravessando a rua com alguém. Isso já é de uma grandeza muito grande para nós. E deve fazer parte da nossa reforma íntima. A caridade. Claro que a gente precisa ler, estudar, mas precisamos, acima de tudo, gente, praticar. Praticar os ensinamentos de Jesus. Fiquem todos na paz de Jesus. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece, silenciando a nossa mente e o nosso coração por alguns instantes, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores, e que possamos agradecer infinitamente por esse momento em que nos encontramos no planeta e a existência desse planeta que acolhe a todos nós, espíritos, na condição que nos encontramos. Agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos são dadas, por esse momento de confraternização, de alegria, e que a energia que aqui se encontra possa ultrapassar os muros dessa casa, pela direita, à esquerda, à frente e atrás, alcançando todo esse bairro e distribuindo essa energia de amor e de fraternidade com todos que estão próximos de nós. Agradecidos estamos, Senhor, por este momento. Nós te rogamos que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem, que saibamos fazer as escolhas e que possamos aceitar e compreender aquilo que não podemos esperar. Rogamos também por todos aqueles que sofrem a dor do corpo ou da alma no dia de hoje. E por todos que se encontram encarcerados por culpa ou injustiça, que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, dando força, coragem e esperança para vencer as suas provas. E pedimos também, Senhor, pelo palestrante da noite de hoje, que as palavras aqui proferidas cheguem à mente e ao coração daqueles que mais necessitam e precisam, mas que esse pedido seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. E agora passamos a palavra ao palestrante da noite de hoje, Padre Sabão. Amados irmãos e amadas irmãs, boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe nesta noite de festa, de comemoração, né, nos dois planos, com toda certeza. Né, e estão todos de parabéns, que fazem a casa, tanto a administração, os trabalhadores, os frequentadores, que como uma família tentam manter, né, o barco flutuando no meio dessas tempestades. Só quem se engaja realmente nos trabalhos que é fazer parte de uma casa espírita, de alguma forma, sabe o quanto é difícil, né? Quantas demandas, quantos sacrifícios, quantas lágrimas silenciosas, né? Quantas confusões tem que resolver, quantos orgulhos, quanto ego, mas isso faz parte da nossa condição, né? E 13 anos significa muita coisa, pode parecer pouco, né? Mas significa muita coisa, porque na verdade é um trabalho que não para nunca. A gente vai para casa, o trabalho aqui continua, nós continuamos trabalhando, quando nos der dada a oportunidade, claro, né? Nem sempre a gente vai estar
merecendo vir para cá trabalhar, a maioria das vezes a gente está fazendo alguma milagria no mundo espiritual aí quando está dormindo. Mas o fato é que todos que vêm aqui conseguem sentir o fruto desse trabalho, tanto espiritual quanto material, que a Casa Chico Xavier faz para todos nós. Então, parabéns a todos. Fico muito feliz, muito honrado de poder estar aqui neste encerramento. Claro que foi coincidência eu estar exatamente no dia da comida, né? mas graças a Deus estamos por aqui, tá? E o tema de encerramento não poderia ser mais, alguém que planejou isso não poderia deixar de ser mais inspirado, que traz pra gente, né, que é Chico Xavier e a continuidade da obra de Kardec. Então é muito importante a gente hoje, a nossa conversa, não porque eu estou falando, mas porque eu vou trazer falas de Chico Xavier que vão mostrar para nós o quanto Chico Xavier ele é fiel, ele é coerente com a obra de Kardec. E infelizmente, né, por alguns movimentos que é normal acontecer num movimento tão grande, numa pessoa tão importante que foi para o Brasil, para a doutrina espírita, como Chico Xavier, a gente sabe que iam acontecer algumas deturpações, até às vezes nos grupos de estudos a gente fala, né, que o povo depois que Chico Xavier morreu não pode dizer que não disse, né, o povo só Chico Xavier me disse, né? Chico Xavier me contou em segredo, né? Eu ouvi da própria boca de Chico Xavier, né? E só ele ouviu, né? E aí fala um monte de besteira, um monte de coisa errada do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da pessoa de Chico Xavier, que ele nunca iria falar aquilo ali. Então, Chico Xavier para nós, na verdade, eu acho que foi um presente, não só para a doutrina espírita, mas como para o Brasil, né? O que a gente tinha, né? Nós temos Kardec que traz a codificação e todo um movimento muito intenso de espíritos superiores trazendo as informações para que a obra da doutrina espírita pudesse ser codificada, pudesse ser compilada, não só nos 5 livros que a gente sempre está acostumado, mas também em toda a revista espírita, né, que é uma obra infelizmente praticamente desconhecida, né, mas que é tão importante quanto todas as outras obras. Então, as 23 obras, 23 obras de Kardec, né, penso que é só 5, elas devem ser estudadas porque foi um esforço, né, capitaneado ali pelo Mestre Jesus, o Espírito de Verdade, vem trazer a codificação. E aí a gente ficou, claro, que o trabalho dos primeiros espíritas, né, que estavam ali abrindo o mato, né, não tinha caminho, eles foram abrindo o facão, no sacrifício, e não deu tempo de fazer muita coisa. Eles acabaram de descobrir essas leis da natureza, essas leis naturais que a doutrina espírita vem revelar. E o que aconteceu? A gente chegou no Brasil e recebemos a bênção dessa pessoa muito evoluída, com progresso espiritual, moral e intelectual muito grande, chamado Chico Xavier. Então foi uma bênção. Por quê? Porque ele foi a aplicação, né, talvez mais pura, eu falo isso de coração, com muita sinceridade, daquilo que Kardec deixou claro como um homem de bem, né? Aquele que pratica a lei de amor, misericórdia, toda a sua grande pureza, né? Então ele foi essa representação. Tanto é que Chico Xavier é respeitado, na verdade, e admirado. Ele ultrapassou, quebrou todas as barreiras, inclusive religiosas, né? Porque o Brasil em que Chico Xavier se desenvolveu como pessoa, cresceu, ele era um Brasil que não gostava muito dessa história do espiritismo. E as pessoas passaram a admirá-lo, independente. Tem um amigo meu, muito protestante, né, era fuzileiro naval na época, e ele dizia, né, rapaz, eu sou protestante desde quando eu nasci, mas eu vejo algumas histórias de Chico Xavier, eu me emociona porque eu não consigo entender. Claro que ele terminava de forma terrível, ele dizia assim, ele era tão bom, mas infelizmente está no inferno porque seguiu o Espírito. Não, tudo bem, essa foi a conclusão, mas ele era uma pessoa boa, então pronto, isso aí já tá, porque quem vai julgar é Deus, né, então não cabe não, mas respeito a sua opinião. Mas isso é um fato, né? Que Deus abençoou o Brasil com Chico Xavier, abençoou o Espírito com Chico Xavier, para que nós, a partir do momento dele, da vivência dele, a gente tivesse um exemplo de pessoa. E esse exemplo de pessoa vinha com uma disciplina, essa é a parte mais interessante, uma disciplina e uma organização em relação à doutrina espírita, à codificação, que pouca gente conhece. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né, para trazer para vocês algumas falas de Chico Xavier
corroboram isso que eu estou falando, né? Essa dicotomia, essa separação que criaram, né? Que Chico Xavier, por exemplo, atualizou a doutrina espírita, que Chico Xavier ele veio trazer aquilo que a doutrina espírita, que a codificação não trazia, e que ele é uma pessoa que foi... tem um artigo, né? Chico Xavier, eu vi na internet há um tempo atrás, Chico Xavier não era espírita, né? E aí o cara tenta argumentar lá, né? Chico Xavier tem alguns procedimentos, alguns comportamentos que não deixavam que ele fosse espírita, né? Eu imagino que passa na cabeça de uma criatura dessa. Mas o fato é que existem até algumas pessoas que pensam isso, que ele veio mudar tanto o espiritismo, veio trazer tantas coisas, inovar tanto, que ele deixou até de ser espírita, o que é um tremendo absurdo. A primeira frase de Chico Xavier, para mim, é a mais impactante, né? Mas ela é muito importante para nós. Diz assim, ó, ele fala: se um dia o Emmanuel me aconselhar algo que não esteja de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, fiquem com Jesus e Kardec e me abandonem. Isso está no livro Mandato de Amor da União Espírita Mineira. Também tem em outros livros. Esse aqui é o principal e é onde eu achei essa frase dele. Então veja só a força que isso é, né? Emmanuel, todos nós aprendemos a respeitar pela grandiosidade que esse espírito tem, pela evolução que esse espírito tem, pela intimidade que ele tinha, pelo trabalho que ele fez junto com Chico Xavier em relação a ser um professor de espiritismo, né? Um professor de espiritismo que conhecia inclusive bastante o Evangelho. Todos nós já entramos em contato, todo espírita que de alguma forma se afeiçoou ao espiritismo ou que nem segue a doutrina espírita, mas que admira, leu alguma coisa de Emmanuel, né? Então fica um conjunto tão bonito de Emmanuel com o Chico Xavier que a gente praticamente parece que é a mesma pessoa. Um falava uma coisa, o outro ali executava. Então vejam o que é que Chico Xavier está dizendo, ó. No dia que Emmanuel disser algo que seja contrário ao que está escrito em Kardec, ou que Jesus disse, abandonem o que Emmanuel está falando e fiquem com eles dois. O que significa isso? Significa um comprometimento de coração. Ele está retirando a imagem, o peso dele ser a pessoa que vai ser a referência e colocando a referência no lugar certo. Não na pessoa. Quando ele diz Kardec, né, ele está falando da obra de Kardec, né, da obra que ele legou, a obra que ele deixou para nós. Então ele está dizendo assim, ó, eu não sou uma referência. A referência é a obra de Kardec e o que Jesus Cristo ensinou. Né? Tira inclusive de Emmanuel, que todos nós, como eu falei, aprendemos a admirar. Que as pessoas falam, Emmanuel, seguem tudo ali que Emmanuel está falando, mas ele disse, se por acaso isso acontecer, vocês fiquem com Kardec e com Jesus e me esqueçam, me abandonem. Isso é uma entrega de coração que não é uma coisa superficial. Talvez, se eu fosse falar com todo o meu orgulho, com todos os meus defeitos, isso aqui seria apenas uma frase de efeito, né? Ah, me esqueçam, olha só a doutrina espírita, né? Mas eu adoraria de ser escutado e seguido, né? Muita gente tem isso aí. Mas ele não está falando isso como uma retórica, como algo apenas para convencimento. Ele está dizendo o que ele fazia na vida dele. Ele fazia isso, ele estudava muito doutrina espírita, ele estudava muito a obra de Kardec. E a gente não pode se enganar quanto a este compromisso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver realmente isso aí e perguntar, será que eu estou levando tão a sério, como espírita, a obra de Kardec, como Chico Xavier, já que eu admiro tanto ele, como Chico Xavier o fazia? Será que eu estou fazendo isso? A reflexão ela tem que ser verdadeira, né? A casa aqui, por exemplo, né, tem um compromisso muito legal que nos estudos, né, a referência é a codificação. Né? Enquanto muitas casas vamos criar um estudo novo, uma técnica nova. Né? A casa aqui, por exemplo, no dia de estudo na terça-feira, segue exatamente a recomendação que Kardec faz para estudar a doutrina espírita. Junto pessoas, uns que conhecem um pouco mais, outros que conhecem menos, leiam as obras e comentem. E aí a gente vai na amizade, na irmandade, no carinho ali, naquele calor que não tem professor, não tem médico, não, ali é todo mundo junto, na mesma praticamente na mesma ignorância, um sabe um pouquinho mais, e que vai explicar o outro que sabe um pouco menos.
Né? E aqui na terça-feira, a gente, todos os dias aqui que vocês veem, tem esses avisos chamando para o estudo. De quê? Da obra de Emmanuel? Não é que não possa ter o estudo da obra de Emmanuel. Você pode estudar as obras de Emmanuel, o Consolador, você pode estudar as obras de André Luiz, não tem problema. Só que não é estudar as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, ou qualquer outra obra que se intitule espírita pela visão do autor somente. Eu tenho que ter um ponto de referência. Eu tenho que ter algo que me guie. O que é esse algo? Né? Esse algo é a codificação, é a obra de Kardec. E essa visão, esse olhar que a gente tem para a obra de Kardec não é um olhar, não é um comportamento fechado, né? Dogmático, fanatizado. Não, é assim, os Kardec, como alguns fazem aí, né? Infelizmente, os caras chamam de o movimento xiita de Kardec, né? Que é tudo que tiver uma vírgula do lado de fora, né? Imitando lá os fariseus, os irmãos de algumas religiões que estão seguindo a letra ali acima de tudo, né? Não é isso, mas é como uma base que nos dá a segurança para que eu possa fazer qualquer outra análise. E olha, lembre só, Chico Xavier fazia isso. Se eu admiro, se eu vejo ele como alguma autoridade, eu tenho que saber o que é que ele fazia em relação à codificação, e era exatamente isso que eu li aqui, o comportamento dele. Uma outra passagem, agora no Mundo de Chico Xavier, Elias Barbosa. Ele diz: quando tivermos qualquer dúvida doutrinária, ou diante de mensagens espirituais que nos pareçam estranhas, a nossa bússola infalível, para não nos perdermos nas ilusões, é e sempre será a obra de Kardec. Ele é o crivo do bom senso. Então, olha só, ele é o crivo do bom senso. Contra o quê? Contra as ilusões. O que acontece? Se você abrir hoje a internet, né, YouTube, o que a gente vai ver de oferecimento, de caminhos fáceis, de falsos médiuns, ou pelo menos pode ter até mediunidade, mas são bastante problemáticos em relação ao que eles estão falando, é uma coisa impressionante, é infinito. A quantidade de besteira, enganação e fantasias que hoje alguns médiuns estão vendendo como se fosse a mensagem mais pura dos espíritos mais evoluídos e superiores que tem na face da Terra. Então a gente abre ali e é óbvio, né, que se eles estão vendendo facilidades, o ser humano ele tem uma tendência natural a procurar o mais fácil. É normal, faz parte da nossa condição humana procurar o mais fácil. Você procurar o conforto, o caminho mais fácil, é normal. Isso é uma estratégia de sobrevivência, né? Então, se eu ligo o YouTube, se eu ligo uma rede social, um Instagram, qualquer outra, né? Se eu abro um livro que eu peguei ali na estante espírita e ele está oferecendo ilusões, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Chico Xavier foi um que esteve às voltas ali o tempo inteiro com essas tentações devido à sua capacidade mediúnica incrível, né? Espíritos que lhe ofereciam as coisas, pessoas que estavam ao redor deles fazendo o tempo inteiro insinuações, convites, né? E aí o que ele está dizendo aqui? Diante de tudo isso, o que é que eu faço? Porque a gente sabe da nossa limitação, a gente não conhece tudo. Nós somos pessoas que temos muitas outras coisas para fazer e a gente muitas vezes, ou a maioria das vezes, não tem anticorpo para se proteger daquilo que nos é ofertado hoje pelo acesso que nós temos à informação através da internet, principalmente. Como eu vou me defender, né? É aquela história do e-mail, né? Eu recebo spams, né? Eu estou recebendo ali um monte de mensagem. Ganhe dinheiro agora, né? Clique aqui e ganhe, retorne R$1.000. Recebe também no WhatsApp, né? Recebe nas propostas, né? Emagreça ou fique rico e tal. Dando tudo com facilidade, oferecendo facilidade. E a gente faz, meu Deus, minha mãe faz, né? Ela pergunta, Tadeu, eu recebi tal mensagem, o que é que eu faço? Né? Aí eu vou lá, mas vamos ver aqui o que é que é. A maioria, 99% está paga. Por quê? Porque ela não tem anticorpo, né? Ela não tem a forma de se proteger. E o que a gente tem para proteger? A gente tem um antivírus, a gente tem um anti-spam, né? A gente dá uma pesquisada ali para saber o que é, mas a gente não vai aceitar diretamente aquilo. A gente está aprendendo como faz. Então não é bom ter um anti-spam, não é bom ter um antivírus bom no computador que nos proteja disso. Para as mensagens espirituais, o nosso anti-spam, o nosso filtro, é aquele que fala do crivo, né? O crivo do bom senso é o filtro. Qual é o filtro que eu tenho daquilo que me chega do mundo espiritual? É a obra de Kardec. É a obra de Kardec. É ele, conhecendo, estudando, entrando em contato, sabendo como é que Kardec fez, como é que ele não fez,
tantas experiências, não só dele, mas das pessoas que se comunicavam com ele. E com o auxílio dos espíritos superiores responsáveis pela codificação, a gente vai aprender a lidar com os espíritos. E olha, quando a gente aprende a fazer isso, é muito importante para a nossa vivência e nossa saúde espiritual. A gente começa a olhar as coisas com outra visão. Quando eu vejo, por exemplo, quando alguém cai, né? Tive o celular clonado porque cliquei ali desavisadamente ou apressadamente naquela mensagem. Quando a pessoa clica ali e abre, o que é que ela vai ver? Ela caiu, ela vai ser roubada, ela vai ser enganada, né? Então ali ela aprendeu. Mas aprendeu como? Com a dor. A gente pode ser da mesma forma. Eu posso aprender com a dor de ser enganado, né? Pessoal, me enganaram, né? Uma pessoa recebeu uma mensagem, disse que ia fazer um tratamento para mim, né? E eu não consegui. O que aconteceu? A dor bateu ali, a desilusão, a angústia de ter sido enganado, né? Para isso não acontecer, o que a gente faz? A gente tem os estudos. Na terça-feira aqui, que nós, como o irmão falou na mensagem, né? Que a gente vai ter acesso a esse conhecimento para aprender a se proteger. Então, mais uma vez, Chico Xavier fazia isso. Né? É assim que ele se protegia das situações que ele era colocado. O que está escrito na obra de Kardec sobre recebimento de mensagens? Né? Analisa a mensagem. Ah, Tadeu, mas a mensagem é do espírito de Emmanuel. Que foi o que ele disse antes. Não importa. Não importa quem assina. Por quê? Porque um espírito pode assinar qualquer coisa. Vê um espírito enganador, o médium recebe e assina ali Jesus Cristo. Na maior, cara, sem nenhum problema ele assina ali. Né? Olha, a mensagem é de Jesus. Mas e o conteúdo? Jesus falaria isso? Jesus ia oferecer para você um chá para poder fazer uma limpeza, né, da sua aura, para você ficar mais leve e afastar o mau espírito? Jesus ia lá, claro que ele não ia fazer isso, porque é o conteúdo que importa. Mas como é que eu vou aprender que isso é assim? Somente estudando. Não tem como ser de outro. Chega uma pessoa no centro e diz, olha, eu vou reformar o centro aqui. Eu recebo o espírito, né, que agora está com a mania, recebo o espírito alienígena da espaço sideral, astral, não sei o que lá vai. Aí dá aquele nomezão, a gente vai mudar aqui o centro. Vamos primeiro pintar o centro de preto, para ficar uma cor mais sóbria, né? Muito legal. Aí, opa, peraí. Não, mas eu sou um espírito astro, não sei quanto, não me interessa, meu filho. Isso não tem o menor sentido. Não porque a cor preta seja uma cor ruim, mas é porque a cor branca já está aqui, para quem vai mudar isso? O passe, a partir de hoje, o passe vai ser com o pé. Né? Com o pé? Eu estou falando esses absurdos, porque a gente chega a receber mensagens absurdas assim, sim. E o que é pior, tem pessoas que não questionam isso, porque o espírito assinou fulano de tal. Como a gente sai dessa ilusão? Simplesmente estudando a obra de Kardec. É necessário, é fundamental a gente fazer isso aí. Vamos continuando. Agora na obra Chico Xavier, Mandato de Amor da União Espírita Mineira. Muitos companheiros dizem que precisamos modernizar e atualizar Allan Kardec. Mas na verdade, nós é que ainda não nos modernizamos o suficiente nas nossas atitudes íntimas para entender e aplicar toda a profundidade daquilo que ele já codificou. Então vejam, esse movimento de modernização, esse movimento de atualização que foi muito forte na década de 70, 80, 90, e até hoje esse movimento está por aí, né? O cara pega a obra de Kardec, aí ele lê um trecho lá que ele acha que é um texto misógino. Né? Aí o que ele faz? Não, isso aqui não pode. Né? Isso aqui não pode numa flagrante desrespeito. Primeiro que não é. Né? Segundo, é da cabeça dele que ele não acha. Ele lança um livro atualizando a obra, porque ele se ofendeu com aquilo ali. Né? Ele achou que não é legal. Essa frase aqui, não. Essa frase é contra aquilo que eu sigo. Né? É uma frase muito de direita, é uma frase muito de esquerda, é uma frase não sei o quê, aí ele não gosta, aí vai querer mudar. Ele acha que aquela atualização é maravilhosa. Parece aquelas atualizações de alguns, quem mexe talvez aí um pouco mais com a Microsoft fazia muito isso. Ele tem um Windows ali, ele baixava uma atualização, aí o Windows, travava. Né? Ou seja, uma atualização que destruía o seu sistema operacional e era a empresa que mandava você. Então, nem toda atualização é boa. Nem toda atualização é boa. Por quê? Porque o princípio básico de algo para ser atualizado é, primeiro, ele tem que ser verdadeiro.
Ele não depende da nossa opinião. Eu não gosto de tal coisa, meu filho. Ciência, filosofia não quer saber se você gosta, né? Eu não quero saber se eu gosto ou não do vírus. Se eu não usar o anticorpo ou o antivírus certo para aquele vírus ali, ele vai continuar lhe matando, meu filho. É porque eu não gosto dele, né? Eu não gosto do que ele causa em mim. Isso não faz a menor diferença. Em toda ciência é assim. E a doutrina espírita, como a ciência, também é dessa forma. Ela não depende da nossa opinião. Então, qualquer pessoa que pense em atualizar alguma coisa, uma ciência, imagine, né? A gente chegar no setor de física e diz, olha, eu quero atualizar isso aqui, por quê? Porque eu acho que está errado a forma que esse próton aí está se movimentando, que essa partícula está fazendo. Meu filho, quem quer saber daquilo que você gosta? Né? A sua opinião, ninguém quer saber. Eu quero que você demonstre aqui, primeiro, que aquilo que a ciência estabeleceu está errado. Segundo, se a sua ideia é melhor do que a ideia anterior. E aí, Chico Xavier ele fala uma coisa importantíssima aqui. Por que eu estou tão preocupado em atualizar a doutrina espírita? Né? Por que eu estou tão preocupado com isso? Simplesmente, por quê? Porque é uma desculpa para que eu não mude de comportamento. Porque o principal do ensino dos espíritos não é a gente conhecer. Conhecer é importante com um outro objetivo. O objetivo maior é a nossa mudança para o bem. Esse é o objetivo. Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que conhecer o Evangelho de Jesus? Por que eu tenho que conhecer as leis que a doutrina espírita mostra para nós? Porque o que é bom para o homem sempre foi bom. Sempre foi bom. Caridade é caridade hoje, será caridade daqui a 1000 anos, como era caridade há 2000 anos atrás. O perdão não mudou. Como é que eu vou atualizar o perdão? Atualizar o perdão, dar uma nova ideia de perdão, é quando Jesus Cristo diz assim, ó, perdoai aos vossos inimigos. Aí você, agora sim. Porque 2000 anos depois, a gente não consegue perdoar direito nem a mulher e o marido. Imagine os inimigos. Né? Mas Jesus falou essa lei de Deus há 2000 anos atrás. Aí eu tenho como atualizar Jesus? Não tenho. Né? Então, o que é que Chico Xavier recomenda pra gente? Em vez de você estar com essa conversinha aí de atualizar, para você, primeiro, né, se atualize na doutrina espírita. O que é que você conhece de doutrina espírita? Para quê? Para se comportar como verdadeiro espírita e verdadeiro cristão. Porque uma das características mais bonitas de todo mundo que conhecia Chico Xavier, que falava uma coisa dele, por mais controvertidas que sejam as opiniões sobre a vida dele, é a coerência entre o que ele falava e o que ele fazia. Olha, Chico Xavier era o mesmo no trabalho. Olha como isso é difícil, né? Nós somos como? Eu sou um no trabalho, né? A minha persona, se a gente fosse falar hoje, né? Aquilo que eu demonstro em determinados ambientes sociais, né? Eu sou uma coisa em casa, eu sou uma coisa no centro é uma maravilha. No centro aqui eu tenho certeza, né? Que se eu pisasse no pé de qualquer um aqui, você ia fazer uma prece por mim. Né? Pisou no pé de Araújo ali, meu irmão, que Deus te abençoe, né? E ali a dor da bexiga, mas você, né, com carinho, você vai falar aquilo ali, né? E em casa? Como é que é em casa? Tá sério? Né? Tá com a bexiga, tá, né? Olha o que a gente faz, né? Igual aquela velha história, né? Que o cara tava no centro, né? O trabalhador no centro, aí chegava no centro, varria o centro, lavava a louça do centro, fazia o café do centro, né? Aí quando chega, aí uma vez o menino disse, papai, porque como é que a gente faz pra gente morar no centro? Por quê? Porque para o senhor poder fazer as coisas que você faz no centro, tem que ser do mesmo jeito aqui em casa. Né? Porque o cara era completamente outro. Mas Chico Xavier não. Ele conseguia ser o mesmo em todo lugar. Por isso que ele exalava amor. No trabalho todos respeitavam ele, no centro, o pessoal que não gostava dele, assim, né, que tinha uma certa inimizade porque ele era espírita e era uma cidade muito católica, todos eles admiravam. Por quê? Porque ele era o mesmo. Aquilo que ele estudava, aquilo que, por exemplo, Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos trazia, Dr. Bezerra de Menezes, trazia através dele, ele não só lia, ele aplicava. Ele conseguia trazer essa coerência, que é uma característica de todos os grandes homens. Todos os grandes homens, santos, grandes sábios, eles têm essa característica, eles são coerentes. Aquilo que eles acreditam que é aquela verdade conhecida é verdade seguida. Eu tenho que me comprometer com aquela verdade.
Então, se hoje a gente escuta uma palestra, por exemplo, sobre Chico Xavier, sobre a caridade, sobre o amor, nós temos que ir chegando lá fora, em casa, ouvir uma palestra sobre perdão, estou com um negócio no meu coração de alguém que fez alguma coisa ruim para mim. O que eu tenho que fazer? É sair daqui e me esforçar para chegar lá e perdoar. Meu irmão, me perdoe, né? Ou então eu te perdoo pelo que você fez. Acabou essa conversa aqui e a gente vai seguir em frente. Isso é coerência, e é isso que ele está falando aqui. O nosso esforço não tem que ser para tentar mudar as coisas que eu não gosto. Né? Que eu não gosto, porque lá tem nas leis morais, né? Tem falando sobre a questão da lei do trabalho. Eu não gosto muito de trabalhar, né? Aí vou atualizar aqui a doutrina, né? Porque tem esse negócio aqui da lei do trabalho, eu detesto esse negócio de lei do trabalho, né? Não vou fazer isso aqui. Não se pode servir a Deus e a mamão, cara. Ih, meu dinheiro, né? Tá lá no Evangelho agora, leu o Evangelho sobre o apego às riquezas, ó. Aí você leu aquilo ali, rapaz, só pode estar atrasado, porque hoje em dia, no novo mundo que a gente está, a gente não pode fazer um negócio assim. Eu tenho que mudar isso aqui. Em vez de fazer o quê? Eu tenho que ser mais desapegado. Eu tenho que ser mais esforçado, trabalhar mais, menos preguiçoso e assim por diante. Vejam, né? A gente vai construindo aqui toda uma visão de Chico Xavier, uma visão de comprometimento, uma visão de fidelidade que muitas vezes as pessoas não conhecem. Pensam que ele está ali, os livros, né, de André Luiz, não sei o quê. Eu tenho uma visão bem, digamos assim, diferente do que as pessoas geralmente têm de André Luiz. Sei que muita gente não gosta, né? Não sou contra a obra dele, mas eu vejo a obra de André Luiz e tenho muito respeito em relação... Fiz até uma live um dia desse falando sobre isso, e ela disse assim, eu nunca tinha visto isso. Ela no comentário, porque a gente lê a obra de André Luiz como se fosse um retrato fidedigno, e a gente fica, meu Deus, ele está dizendo que tem um passarinho lá, mas ovo, passarinho, onde é que saiu isso? Aquela água de onde, meu filho? A obra de André Luiz, trazendo Chico Xavier, é um esforço enorme que um espírito está vivendo num ambiente completamente diferente do nosso encarnado, e ele está fazendo um esforço literário gigantesco para poder fazer analogias para a gente se tornar melhor. Entende? Não é para a gente ficar feito um papangu ali lendo e tentando, meu Deus, como é que pode ser? Aqui está incoerente com Kardec. Aí tem aquela galera que fica, briga, né? Nosso lar não é Kardec, fica. Por quê? Porque está lendo a obra errado. Obra de literatura é para poder ela invadir e semear o nosso imaginário para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então eu tenho que imaginar que eu estou lendo aquela obra, eu disse, alguém já leu a obra e gostou do umbral? Mas achei legal aquela parte do escuro com lama ali. Legal, passar uma semaninha ali. 8 anos eu não queria não, mas uma semana lá expurgando, ninguém gosta do umbral. O que isso quer dizer? Quando eu estou lendo, não é para eu ficar sabendo. De que será feita a lama do umbral? Né? A lama é feita de quê? Ele diz que tem um cheiro ruim. Mas como assim? Cheiro de quê? A pessoa fica olhando. Não, meu filho, é assim, ó. Se eu for ruim como eu sou, se eu continuar orgulhoso como eu sou, se eu continuar apegado às coisas materiais como eu sou, eu vou para lá. E a pergunta, eu quero ir para lá? Não, então faz o quê? Muda. Né? E aí se eu ler assim, caramba, eu não gosto muito dessa parte, mas tem gente que gosta. Assim, eu estou tomando aqui um caldo reconfortante. Aí eu disse, não, meu amigo, tem que ser uma picanha reconfortante. Pra mim, aí sim, né? Mas um caldo, meu irmão, um caldinho, não, meu filho, caldinho não, eu queria uma picanha. Né? Só tem no umbral. Ih, rapaz, agora tá bom, eu tomo caldinho, né? Se eu estou lendo algo bom lá, da felicidade dele, das coisas boas que ele está vivendo, não é para ficar procurando detalhes que eu não vou achar, porque tudo aquilo é analogia. Não é uma descrição perfeita, porque não tem palavras para ele descrever aquilo que ele está vivenciando. Ele está vivenciando. Alguém já tentou aqui, sem ser poeta, escrever sobre sentimentos, né? Que é uma coisa abstrata? É muito difícil, né? Descrever a realidade já é difícil, mas falar sobre coisas abstratas. Ele está falando de uma vivência em uma situação completamente diferente, é muito difícil. Então aquilo ali é para nos mover, né? É para nos mover a sermos pessoas melhores. Então essa visão que as pessoas têm de reformador, que Chico Xavier, ele não era nada disso. Ele era alguém que estava com os 2 pezinhos fincados na realidade. E que realidade é essa? A realidade do mundo espiritual. Dava a impressão, às vezes, até que Chico Xavier vivia mais lá no mundo espiritual do que no mundo material. Muitas e muitas vezes ele ignorava as condições de sofrimento que ele estava no mundo material, porque ele estava fincado nesse mundo material, mas o seu espírito estava vivenciando coisas espirituais. Como é que ele fazia isso? Estudando a base. Sem a base, não dá para fazer nada. Engraçado que todos os grandes
mestres, digamos assim, ou exemplos, ou grandes palestrantes, eles passam anos, e assim, não dá para parar. Tá? Se você disser que lê 22 livros de filosofia e ciência espírita, né, é uma coisa light de se fazer, não é. E não dá para terminar rápido. Por quê? Porque são análises profundas, é uma linguagem simples. Kardec tinha essa capacidade incrível, né? Que era a capacidade que ele tinha de falar sobre coisas abstratas, coisas complexas, com simplicidade, sem ser rasteiro, sem ser superficial. Né? Então ele falava assim de forma simples, mas que se você parar e ficar analisando, você começa a tirar camadas, vai se aprofundando ali. Por isso que o estudo do ED, e eu estou fazendo propaganda do ED mesmo, né? Para que todo mundo tenha a curiosidade de saber como é. A gente lê um parágrafo, a gente teve aqui a oportunidade de sentar aqui lendo um parágrafo, 1 hora de estudo. Entendeu? Que é só um parágrafo. Não é brincadeira, é um parágrafo. Por quê? Porque a gente vai tendo muitas ideias, vai trazendo para nós muitos ensinamentos. Né? Isso é a obra de Kardec. Isso é a codificação, é isso que a gente tem que buscar. É isso que Chico fez, é isso que Divaldo Franco fez, Raul Teixeira fez e tantos outros fizeram para chegar onde eles estão. Como? Uma vida fácil? Alguém imagina que Chico Xavier tenha tido uma vida fácil? Né? Uma vida tranquila? Né? Quem aqui nessa terra tem vida tranquila? Né? O espírito mais evoluído que passou por aqui, o espírito perfeito, que é Jesus, passou o que passou. Mas eles tinham uma coisa que a gente não consegue. Eles tinham paz de espírito. Eles tinham realizações espirituais que a gente não imagina. Né? Eles tinham a felicidade que a gente dificilmente vai alcançar. Fazendo o quê? Vivendo essa vida espiritual coerente com a doutrina espírita, com a obra de Kardec. Infelizmente, não vai dar para a gente resumir, não vou adiantar. Por último, ele fala assim, no livro Lembrança de Chico Xavier, de Marilene, né? 9, mas aqui está escrito errado. Allan Kardec apagou a si mesmo de forma sublime para que a doutrina espírita brilhasse. Ele não queria criar seguidores para si, mas queria que todos nós nos tornássemos seguidores e compreendedores de Jesus. Chico Xavier, ao dizer isso aí, ele está falando também dele. O que ele está dizendo? Porque às vezes quando a gente lê, a gente fala assim, aí eu acho interessante, ele fala assim, Allan Kardec foi só o codificador, né? Assim, só o codificador. Tem uma mensagem que, eu esqueci até o nome, está num dos livros de, acho que é do Irmão X, né? De Humberto de Campos, em que ele fala de uma reunião espiritual antes da implantação da implantação da doutrina espírita. Né? E aí ele descreve o ambiente desta reunião com São Luís, Platão, Sócrates, né? Os espíritos mais evoluídos que passaram pela Terra ali, reunidos sob a liderança de Jesus. Jesus está ali fazendo reunião, dizendo que vai chegar a fase que eu prometi, né, que ia chegar, do Consolador prometido, e essa equipe está aqui, cada um vai encarnar ou não numa missão para a implantação do Evangelho redivivo, do Evangelho, a doutrina espírita, que vai ser o Evangelho que vai ser relembrado. Né? E aí ele está fazendo essa reunião e ele diz assim, eu escolhi, né? Eu não sei se missionários dessa reunião, mas eu acho que é um livro eu li um livro de contos de Humberto de Campos. Essa é a história. Aí o que ele diz? Quem é que está liderando todos esses espíritos? Então, Kardec. Allan Kardec está liderando isso aí. Né? Então, quando a gente vê Kardec trabalhando, a gente percebe que muitas vezes, olha só que coisa interessante. Imagina, a gente está trabalhando aqui com Chico Xavier e de repente uma das pessoas que trabalha aqui está, por exemplo, corrigindo o que Chico Xavier ou discutindo no mesmo naipe do que o mentor espiritual da casa, por exemplo. Muito difícil. Algumas vezes, quando Kardec estava conversando, encarnado, tá? Conversando com São Luís, desencarnado, conversando com os espíritos encarnados, coordenadores da reunião, ele estava ali, discutindo com eles. Não foi isso que eu quis dizer, não. Explique melhor. Assim, foi isso que você quis dizer? Não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Ou seja, era o mesmo nível desses espíritos superiores. Né? Chamavam Kardec de mestre. O espírito superior que está comunicando alguma coisa, né, está chamando Kardec de mestre. E aí a gente vai ler aquilo e diz, ele foi só o codificador, como se fosse um trabalhinho assim. Não, ele também trabalhou trazendo a obra. E aí quando a gente vê outros... Aí por que eu digo que Chico Xavier está falando da mesma coisa? Que Allan Kardec, ele
diminui a sua luz para poder a gente não prestar atenção em Allan Kardec. O objetivo não é esse. Eu posso estar falando aqui a palestra todinha sobre Chico e Kardec, mas não é para a gente olhar para eles. É para a gente olhar para onde eles estão apontando. E eles não estão apontando para si mesmos. Nem Allan Kardec, nem Chico Xavier. Eles estão apontando para o Evangelho de Jesus. O tempo inteiro. Ele está dizendo assim, não olhe para mim. Olhe para onde eu estou apontando, que é o Evangelho. Chico também fez isso. E a humildade na nossa sociedade, ela é confundida com mediocridade ou limitação. Aí a pessoa diz, o Chico Xavier nem tinha estudo, só tinha o primário. Primeiro, né? Para cada livro, 400 obras, não sei quantas obras, para cada livro que ele psicografava, ele lia, né? Então aí já dá 400. E com certeza ele não lia só uma vez, né? A cultura literária, do poema, aqueles poemas que ele recebia do Palácio, só foram possíveis devido ao estudo que ele já tinha de literatura. Ele conhecia praticamente toda a literatura da sua época, de poesia e de romance. Então, quando a gente vê ele pequenininho ali, ai, bichinho, né, dá até um dó, né? Não sei. Não, meu filho, ali tem um gigante. Só que todo grande homem, ele é humilde. E a gente não está acostumado com isso. Porque com qualquer besteirinha, a gente já se acha invocadão, né? Aí a gente tira o outro, a gente mede o outro pelo que a gente é. Qualquer coisa que eu sei, eu sou invocador, não sei, isso eu domino tudo, né? Eles não, eles se apagam para a verdadeira luz vir. Quem é a verdadeira luz? É nosso Senhor Jesus, com os ensinamentos do Evangelho. Então, se a gente quer ter uma boa referência, vamos sim olhar eles como um grande homem, com grandes obras, mas vamos olhar e nos reformar para chegar lá. Então eu tenho que saber o que está ali no Evangelho. Muitos erros que a gente comete, na verdade, são erros infantis do ponto de vista espiritual, né? Que uma visão mais madura, um comportamento espiritual mais maduro, faria com que a gente evitasse, e aí os espíritos dizem de forma espetacular, né? Só, grande parte dos problemas, quando a gente descobre a doutrina espírita, a gente fica com aquela ideia na cabeça de que tudo é reencarnação, vidas passadas, né? Vidas passadas, ou então obsessor. Só porque assim, a gente é, quando a gente é católico, as doutrinas, né? Outras doutrinas, diz assim, tudo é culpa ou do diabo, né? Do demônio, sapirito, destruiu minha vida, né? Levou minha mulher, levou meu marido. A gente fica culpando para tirar a visão de que o único culpado que somos nós, né? Porque se eu estou passando, e se Deus é justo, é porque aquilo ali tem a ver com o que eu estou fazendo, tem a ver comigo, né? Ou então, se não é isso, é o quê? Isso aí foi o primeiro pecado, é a herança de Adão, né? Então, eu sou preguiçoso, é porque Adão, né, saiu do paraíso, Eva lá, quem mandou, né? É o pecado original expresso ou realizado em mim. Então, eu sou ruim porque Caim matou Abel, meu filho, só lamento. Então, por isso que eu sou invejoso. Se ele lá era invejoso, foi criado praticamente vizinho de Deus ali, imagine eu, né? Quando a gente é nas religiões tradicionais, né? A gente pensa assim, aí quando vira espírito, agora não penso mais nisso não, eu sou espírito agora, né? Aí qualquer coisa que acontece, o que acontece? Obsessor, estou obsediado, né? Então, o obsessor está destruindo a minha paciência, ele usa a minha esposa, né? O principal médium dos obsessores na minha vida é o meu marido, né? Que tira a minha paciência e destrói aquilo que eu tenho. Ou então, rapaz, o meu chefe só pode estar carregado, né? Porque como é que não tem cabimento, não? Um cara daquele me tratar assim. E é um espírito que não gosta de mim, né? Então a gente passa a culpar, a partir daquele momento, os obsessores. Aí quando a gente não acha, vem para o centro, né? Fazer uma consulta espiritual, não, meu irmão, não tem obsessor nenhum, não. Vamos olhar de novo aí. Não, então não é isso não, então foi o quê? Vidas passadas. É o karma, né? Eu estou passando por isso porque é o karma. Tudo para quê? Para tirar a responsabilidade de si. Quando Jesus assumia toda a responsabilidade, enfrentava e perdoava aqueles que eram objeto do seu sofrimento, né? E quando Chico Xavier dava ali a comida para o ladrão que estava entrando na sua casa, né? Não pule o muro que vão pensar que você é ladrão, sai pela porta da frente, né? Não diga, esse bicho está doido, né? Desconfiado, como é que o cara está me ajudando? Você não está roubando? Não, leva, olha, tem essa roupa aqui também, essa aqui é mais nova, leve essa, né? E a gente olha isso e a gente fica, meu Deus, como é que pode uma pessoa ser assim? É exatamente porque a conexão, ele está olhando para o alto, ele não está olhando aqui para a terra. E como é que ele fazia isso? É com uma coisa que a gente está pouquíssimo acostumado,
que deveríamos treinar muito mais, que é o espírito de sacrifício. Que é uma palavra, um palavrão hoje assim, que talvez até no Instagram a gente seja censurado porque está falando em sacrifício. Né? Cai a nossa transmissão porque a gente está falando em sacrifício. A gente está com alergia hoje em dia a sacrifício. E não existe qualquer coisa válida ou boa sem sacrifício. E eu vou dizer mais uma coisa para aumentar a nossa responsabilidade. Os sacrifícios que são pedidos do Espírito também dizem isso, né? Na codificação, assim, ó, o sacrifício que vocês vão fazer hoje, né, não está nem perto do sacrifício que era preciso antes. Porque nós já temos a herança de pessoas, de grandes homens que se sacrificaram para a gente chegar onde a gente está com as facilidades que a gente tem. Então o que eu tenho que fazer? É o sacrifício de quem? Antes é o sacrifício realmente da vida. Você tem que ir para a guerra, você tem que enfrentar o ladrão que está entrando na sua casa na mão, e lá vai. Hoje em dia não, é o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa preguiça. Uma preguiça tão grande que nos deixa distantes até de coisas que vão do nosso alimento espiritual, que é a oração. Por que você não orou hoje? É porque eu não tive tempo. Meu amigo, você não teve tempo de orar. Né? Você não teve tempo de orar. Mas fofocar você teve, né? Para falar mal da vida dele você teve. Né? Para reclamar você teve. Agora, para orar, para agradecer a Deus, para pedir a Deus ajuda, com um alimento. Senhor, me fortalece porque eu não estou aguentando. Não tivemos tempo de fazer isso. Não é questão de tempo. É uma questão de prioridade. Eu não priorizei as coisas espirituais. Eu escolhi as coisas materiais. E se a gente pegar qualquer santo, qualquer homem que teve relevância ou que fez alguma coisa pelo planeta Terra, Madre Teresa e qualquer outro que você pegar, São Francisco, eles tinham uma vida de oração fortíssima. Chico Xavier também tinha. Por quê? Porque é na oração que a gente consegue vencer as coisas. E é uma coisa simples de a gente fazer, mas eu não consigo separar este momento para orar. Eu trabalho ali perto da catedral, na Secretaria de Segurança, e aí eu vejo, acho interessante uma missa que toca lá, tem de 11 horas. Muito legal, as pessoas estão ali no trabalho, tem um amigo meu mesmo que dá 11 horas, ele desce, ele não fica a missa toda, né? Senão vai cortar o ponto do cabo. Mas ele vai ali um minutinho, ele ora e volta, que massa isso aí. Por que a gente não faz isso também? Nossos momentos de oração. Né? Claro que o centro vai estar fechado, mas eu posso me trancar no banheiro e fazer minha oração. Por quê? Porque isso é semeadura. A gente precisa, porque a gente passou a vida inteira, até hoje, só semeando o que não presta na nossa vida. E infelizmente nós estamos colhendo essa semeadura. Está perdido? Não, não está perdido. Né? Nós temos, graças a Deus, né, esta casa maravilhosa que nos acolhe, né, que está aqui. Eu sempre digo isso, a gente não tem condições de vislumbrar, nem de imaginar o trabalho que é feito em cada casa espírita pela espiritualidade. A gente chega aqui na correria, vixe, como foi difícil chegar aqui. Né? Eu mesmo, minha moto deu prego, eu saio de casa para ir dos médicos. Ah, meu Deus, pegar o Uber correndo, chuva, o Uber demora. Né? Que sacrifício enorme eu fiz. Eu estou precisando, eu acho que isso é um sacrifício. A gente não imagina o que a espiritualidade preparou para a gente em cada simples dia que a gente vem para o centro espírita. Os espíritos superiores que aqui estão, a gente não imagina a grandiosidade desses espíritos. E por que eles estão aqui? Porque a gente merece? A gente fez por onde? Né? O espírito vem me ajudar porque eu fiz por onde? Né? Você fez o quê? Eu vim para o centro. Isso é fazer alguma coisa? Não. Eles vieram porque eles nos amam. Eles fazem por amor de verdade. Né? Quando a gente vê a simplicidade de um passe, tomando um passe ali, você sentado, a pessoa fica, rapaz, esse cara passou a mão 3 vezes, aquele passou 4, aquele passa melhor. A gente não imagina o suporte espiritual que está sendo dado àquela simples criatura que está orando ali por você. Né? Mas por que eles fazem isso? Porque eles nos amam. E o que a gente faz com esse tesouro? Meus irmãos, a doutrina espírita, ela é como se a gente tivesse pegado o evangelho e deixado ele tão acessível que se a gente não aproveita aquilo como um roteiro de felicidade, a gente vai ser muito mais culpado. Essa é a realidade. E cada um aqui é convidado todos os dias que tem uma palestra, que tem um tratamento, que tem alguma coisa, a participar desse banquete. Lembram do banquete lá de Jesus, que simbolicamente, muitas religiões utilizam inclusive como comunhão, né? Esse banquete de Jesus não aconteceu lá. Ele acontece todos os dias quando a gente se prontifica, quando a gente se sacrifica, quando a gente faz alguma coisa, um movimento, né, para alcançar tudo isso, todo esse tesouro. É um tesouro. Quando eu vejo as tal casa fechou, por quê? Não, porque não vai ninguém. Né? Tal casa, 4 ou 5 pessoas no ESD, meus irmãos,
Isso é ouro puro jogado fora, oportunidade pura. Então, quem puder, estude a doutrina espírita. Estude de forma séria, de forma continuada, 10 minutinhos por dia. Pegue o Evangelho, leia, faça a oração, que a gente vai ver o reflexo que isso vai ter na vida da gente é enorme. Assim como eu digo às pessoas, Tadeu, tem que 10 vezes tomar passe? É 10 seguidas, é? E se eu faltar 2? Né? Eu tenho que zerar? Meu Deus! Né? Estou vendo um tratamento espiritual e a pessoa não está conseguindo ir uma vez por semana. Eu sei que a palestra é chata, principalmente essa é chata, né? Mas já acaba e a gente vai para o passo, que é a parte legal, para a desobsessão, escutar o espírito, né? Essa é a parte legal. Mas é simplesmente isso aí. E a gente vai ver, meus irmãos, quanto isso vai ter reflexo na vida da gente. Quanto isso vai mudar a nossa vida. Vejam aquelas pessoas no vídeo ali, né? Quando elas estão olhando ali e falando, dá para sentir a sinceridade. Dá para sentir o carinho que elas têm que trabalhar. E por que a gente vê esse carinho, a gente tem esse movimento? Porque a gente vê a transformação das pessoas. Quem está trabalhando no centro, a gente vê alguém entrando ali, carregando o planeta nas costas, né? Sofrido, destruído, né? Deus sabe o que está passando naquele coração. E a gente vai vendo, com o passar dos dias, a pessoa melhorando com a frequência. Isso não tem preço. E essa pessoa que talvez esteja hoje nessa condição, se for algum de vocês, não percam a fé. Mantenham essa ideia, mantenham esse engajamento, mantenham essa vinda, essa esperança, que com certeza não é porque a gente está dizendo não, mas é o resultado que a casa tem, que faz com que a gente possa garantir que se a gente fizer um mínimo, a gente vai ter nossas vidas transformadas. E o nosso irmão Chico Xavier, né, deve estar bastante feliz, mais uma vez, com o trabalho da casa. Esses 13 anos, se Deus quiser, se transformaram em muitos outros. Eu vinha no táxi, aí o cara viu que eu vinha com o Santo Espírito. O motorista, ele disse, você é espírita? Sou. Eu também sou, né? Mas nossa casa está passando por uma dificuldade tão grande, com dissensões na casa. Né? E aí ele veio de lá para cá falando, né? E aí a gente vê que toda casa vai ter dificuldade. Mas se existe, como o Chico Xavier está dizendo aqui para nós, e ele deixa esse legado para nós também, se existe uma forma da gente conseguir minimizar esses efeitos da nossa ruindade, né? Porque aqui no Centro Espírita é o contato de gente ruim com Jesus abençoando, né? Meu Deus, tratando ali. É a gente se voltar, primeiro, para o que a gente veio fazer aqui, que é atender todos com amor e caridade, e segundo, estudar a obra de Kardec. Se a gente fizer isso, a gente vai criar uma carapuça de proteção que a minha ruindade não vai conseguir atingir nunca. Né? Então, nessa ideia, eu desejo, do fundo do coração, e com toda a fé, que a casa tenha muito sucesso, que esses 13 anos se transformem em 130 e que nós tenhamos a oportunidade, se Deus quiser, no nosso desencarne, continuar vindo aqui, nem que seja ali na frente, né, para organizar a fila, né, ali olhando os espíritos trabalhando. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, parabéns à casa e que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Então, agradecidos estamos por esse momento, né, por essa belíssima reflexão do nosso irmão Tadeu Savoia. As palestras dele sempre assim, motivadoras, coloca as verdades de uma forma que chega à compreensão de todos, né? E muitas vezes até brinca, né? Mas a brincadeira sabia. E quando ele ali falava de Chico Xavier, continuando falando, eu lembrei que eu tinha separado umas frases, né, para a gente hoje, e não foi possível fazer o planejado, mas eu tenho as frases aqui e vou colocar apenas 3. Que foram, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, que fizeram assim, grande diferença quando a gente pensa e reflete um pouco sobre eles. Uma das frases diz: quando um trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, quando a gente converte o nosso trabalho em alegria, o trabalho se torna a nossa alegria. Então, isso faz uma diferença grande para o tal do preguiçoso, né, que você falou. E a outra frase de Chico
E essa é de Emmanuel, está no livro Vida e Luz. E essa outra é do Chico Xavier, que diz: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Então, nós não podemos voltar e corrigir nossos erros só em outra encarnação. Mas, a partir de hoje, a gente pode começar e fazer um novo fim. E a terceira é: a raiva é um castigo que damos a nós mesmos pelo erro de outra pessoa. Então, o outro errou, a gente sente raiva, o outro não sente nada, continua lá numa boa e a gente se matando de raiva pelo erro que o outro cometeu. Então, são pequenas coisas que a gente vai estudando, vai refletindo e vai melhorando a cada dia. E nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho e vamos em seguida fazer o sorteio do kit, né? Da rifa. Certo? Então, que possamos silenciar nossa mente, nosso coração por alguns instantes, elevar o pensamento a Deus e agradecer infinitamente por esse momento de estarmos aqui reunidos, ouvindo, refletindo e guardando as mensagens na mente e no coração. Agradecemos infinitamente, Senhor, por todos aqueles que se encontram nesse momento partilhando dessa confraternização de amor e de aprendizado. Te agradecemos infinitamente, Senhor, e te rogamos que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem. Rogamos também por todos aqueles que não conhecem a tua palavra e por todos aqueles que ouviram, mas não guardaram. Que a sua infinita misericórdia possa chegar a mim, iluminando e dando forças para que ele possa te buscar, curiosidade para que ele possa te seguir. Agradecemos, Senhor, por tudo e encerramos esse momento com muita paz. Que assim seja. Nesse momento, nós vamos fazer o sorteio do nosso kit, né, da rifa. E em seguida, nós vamos para o espaço e a outra parte para a reunião dos observadores. Então, nós vamos chamar Maria. Maria já está aqui. Maria, minha neta adotiva. Porque meus filhos ainda não me deram netos. Então, eu adotei Maria. Caiu aí. Chega, Maria. Ei, não vai tirar o de Cristina. Minha neta adotiva, Maria. Nem Cristina, Você já sorteou uns 15 aí. Não, eu vou. Ei, Maria. Isto bastante. nem tiro de Cristina, nem de Paulo. Paulo Estevam. Nem de Eles são Roberto. dos espíritos enganadores, estão tirando. Chega, Maria. Sorteando. Olha essa. Quem será? Nós dois. Napoleão Mendes. Rapaz, os cabas colocaram. Dos poucos cabas que colocaram foi o homem, né? O vestido. Vai tirar o vestido? Eu tinha certeza que era uma mulher. Quem é Napoleão Mendes? Depois você liga para ele. Alguém deve ter vendido, Alguém né? vendeu para ele, tem um telefone, gente. Ó, registre aqui, Mariana. Tá em live. Só, ai, não sabe. A gente liga. Pois? Qual foi o número? É o 32, eu acho. É o bilhetinho 32, que foi sorteado. Então, o Napoleão vai ter que ou dar para a esposa ou presentear alguém. Então, gente, eu peço permissão para fazer uma foto de vocês de frente, é possível? Tá?
Foi esse agora. O Chico faz parte E o vestido faz parte do kit. Pensei que era assim. Peraí, eu tirei de lugar. Tem certeza que essa foto vai ficar boa? Deixa eu tirar. Quer que eu tire? Quer que eu tire? Só pra garantir. Normalmente ela esquece o pessoal, agora não. Então, mais uma vez, saindo com uma parte. Agora já foi. Eu já sei várias. Vamos ao trabalho. Trabalho.